Os 6 obstáculos que ainda nós teremos que ultrapassar para vermos a delação de Daniel Vorcaro ter sucesso, pessoal. Pois é, a gente achou que o jogo já estava ganho, né? Transferência da Federal para a sala da PF, ok? Agora o Daniel Vorcaro já iniciando as delações, dizendo que não vai poupar ninguém, ok? Negociação entre advogado Juca do Daniel Vorcaro e Mendonça já realizada, termo de confidencialidade assinado, e, né, delação feita. Bom, agora o que falta é só a gente, né, esperar ver a notícia. Alexandre de Moraes é preso. Bom, pessoal, o jogo não é bem assim. O que pode aí acarretar, né, em um cancelamento dessa delação, né, a nulidade dessa delação? Pois assim, a gente sabe que o André Mendonça é uma pessoa esperta, inteligente, está agindo ali, né, justamente para minimizar ao máximo, né, todos os riscos dessa delação aí, né, ter aí alguém vir atrapalhar, né, ou ter qualquer aí complicação, ok? Mas em contrapartida, vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes, Toffoli, o próprio Gilmar Mendes, que defende todos eles ali, né, toda essa comuna aí, vocês acham mesmo que eles vão deixar isso passar barato ou ser tão fácil assim para o André Mendonça, pessoal? É óbvio que não, né? Então vamos começar em algo que já é antigo, que a gente já sabe, ok? Que é simplesmente o filtro da delação seletiva, aquela questão, né, de delatar um e não delatar outros. Qual que é o primeiro obstáculo? A PGR versus a Polícia Federal. Ou seja, o André Mendonça agora nesse momento está fazendo tudo com o aval da Polícia Federal, né? Que hoje existe uma discussão em relação à delação premiada, ok? De quem que ela pode ter o aval? É da PF ou da PGR? Isso ainda não está decidido, então pode ter de qualquer uma das duas. No caso da PGR, a gente sabe quem está lá é o Paulo Gonet, que é totalmente comandado com o Alexandre de Moraes, ok? Todos eles combinam, né, as horas, inclusive a prisão domiciliar de Bolsonaro, ok? Né, que a PGR ali se manifestou a favor, mas isso já tinha sido conversado com o Alexandre de Moraes e eu já fiz um vídeo também que eu vou deixar aqui no card, né, falando do real motivo pelo qual a prisão domiciliar vai sair de Bolsonaro. Mas voltando aqui para esse obstáculo, Paulo Gonet justamente já disse que qualquer delação tem que passar pela PGR e, no caso do Gonet, protege o Alexandre de Moraes. Então, isso já é o primeiro obstáculo, né, que é ali a gente ter uma delação enorme, com tudo e todos ali provando, né, que algo aconteceu e a PGR ir lá e assinar contra, pessoal. Esse obstáculo aqui é da resistência institucional, né? Ou seja, né, a PGR, né, o Ministério Público, aceitar uma delação que mire o topo da pirâmide, que é amigo, né, de quem ali está sobre, né, que está sob, né, a frente, que está sobre a frente da PGR Paulo Gonet, pessoal. Agora aqui a gente vem na exigência de provas de corroboração, pessoal. Vamos entender o que é isso aqui, né? Vocês lembram na Lava Jato, ok? Que o STF mudou a regra. Ou seja, se você não tem provas para provar sua delação premiada, né? Se o delator simplesmente está só falando ali, isso é considerado nulo, né? Então, nesse caso, o obstáculo seria aqui, né? O Vorcaro terá que apresentar o batom na cueca, né? Então, por exemplo, todos os prints do WhatsApp, comprovantes de transferência, registro de entrada em prédios, áudios, né? Por exemplo, se ele apenas falar, porque foi o fulano, porque foi o Moraes. O sistema, a PGR vai anular a delação, ok? Justamente por falta de provas, né? E aí, qual que é o desafio? É exatamente a Polícia Federal organizar, assim, de uma maneira sistemática, de uma maneira perfeita, todas as provas que eles possuem no caso do Banco Master. É como se eles tivessem uma cartilha ali que eles vão ter que seguir passo a passo. Bom, quais são todos os itens que a gente precisa ter como prova física para não deixar nenhum argumento para a PGR ou, por exemplo, no caso Paulo Gonet, ou seja quem for, ali no caso a PGR, anular a delação. Então eles vão seguir ali isso a fio, pessoal. Terceiro, o precedente do Sérgio Cabral. Vocês lembram na Lava Jato que os ministros do STF anularam a delação premiada de Sérgio Cabral justamente porque ele disse, né, ele mencionou, ele citou ali o Dias Toffoli, mas não tinha prova nenhuma, pessoal, nenhuma. Então existe ainda esse precedente aí. Justamente esse precedente ele tem dois lados. O lado de ser um histórico que pode ser usado novamente, né, como argumento para quem quer cancelar a delação premiada de Vorcaro, ou também servir como um ponto de atenção para o André Mendonça, né, e para todos ali que estão tramitando toda essa delação premiada de André Mendonça e Polícia Federal, justamente para não cometer o mesmo erro. Ok, pessoal?
Quarto obstáculo, pessoal, o valor da multa de ressarcimento. Vamos ver até que ponto vai a ganância de Daniel Vorcaro, ou seja, né, para ter o Daniel Vorcaro, para ele ter todos os benefícios ali, como a prisão domiciliar, que ele ainda não tem, justamente porque ele é considerado líder, ele precisaria ali devolver, né, todo esse valor ali que foi assaltado dos bancos públicos, que aqui neste caso, né, para o Daniel Vorcaro ter ali todos os benefícios, como inclusive a prisão domiciliar, coisa que ele não tem, justamente porque ele é considerado líder, né, e líder ali da máfia, no caso, é o líder de todo o esquema, ele não tem alguns benefícios, e a prisão domiciliar é um deles, justamente por isso que a delação premiada de Vorcaro, né, está acontecendo, porque ele quer ali ter a domiciliar, ele quer sair do regime prisional. Para ele não consegue. Mas até que ponto ele vai pagar para isso acontecer, né? Então, assim, a princípio ele pode pagar ou depender da aprovação da delação premiada dele, né? Então, assim, até que ponto e qual seria esse valor que ele tem que pagar, né? Presta atenção. O valor que ele tem que pagar seria o total do que está sendo investigado aqui neste inquérito, que é 5 bilhões de reais, certo? Será que ele tem esse valor para pagar 5 bilhões de reais? Ele deixou o dinheiro espalhado com todo mundo, com o pai, com a ex-namorada, né? A Marta Graeff, que inclusive eu fiz aqui um vídeo nela, que ela tá ali foragida, ninguém encontra essa mulher para depor lá na CPMI, né? Então, assim, pode ser que ele tenha valores no exterior, né, ali onde eles faziam, né, todas essas transações para o exterior para poder fazer todo o esquema girar, né? Então, assim, o obstáculo aqui seria qual o nível, né, de ganância de o cara simplesmente limpar tudo que ele tem na conta para sair da prisão. Eu acho que nesse ponto não, ele vai tentar primeiro, né, a delação premiada, pessoal. E aí a gente vem com a pressão do consórcio político, pessoal, é exatamente o Lula e o Centrão. Bom, para todos que viram e estão acompanhando o caso até aqui, a gente sabe que tem provas não, né? Tem indícios aí de que houve uma reunião com Lula, Manteiga, Galípolo e Daniel Vorcaro, reunião com vários, né, e festas também, todas aquelas questões das festas, né, que envolvem diversos políticos do Centrão. Então aqui qual que é o negócio, né? O Banco Master financiava, né, campanhas e tinha também diversos tentáculos no governo federal e no Congresso, pessoal, inclusive ali o Ciro Nogueira, Rui Costas e etc. Então aqui qual que é o obstáculo aqui? Existe sim uma pressão política gigantesca nos bastidores, pessoal, obviamente, né, porque a cabeça de todo mundo está em jogo, né, para que a delação não chegue no Palácio do Planalto, ou seja, no Lula, né? O governo Lula teme que Vorcaro revele o financiamento do projeto do poder, né, que inclusive deve ter sido muito ali financiado por ele, né? E essa pressão política tenta melar o acordo oferecendo saídas jurídicas para fora do banqueiro, pessoal. Então, né, a gente, obviamente, essa pressão do governo, que inclusive pode ser até mais forte do que a do STF, pode ali causar algum dano, né? Ou pressionar alguém, criar alguma manobra para acabar com a delação premiada de Vorcaro, pessoal. E aí a gente vem aqui a guerra de relatorias, Mendonça versus o resto do STF. A gente sabe aqui que tá acontecendo sim, né? O Mendonça tá ali isolado justamente porque ele tá querendo fazer o bem e todo o resto tá acumulado nesse esquema, né? Pô, e aí também como é que faz, né? O cara querendo fazer o bem, agora ele tá errado. O Brasil tá tão ao contrário que o cara que quer fazer o bem, ele é excluído, né? E a galera que faz o mal tá ali tentando sobreviver, né? E aí, o que acontece aqui? O André Mendonça, ele é o relator e quer, né? Ele quer fazer com que isso aconteça em 90 dias. Eu também fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a delação a jato, pessoal. Mas outros, né, como eu acabei de dizer, outros ministros, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Moraes, Toffoli, estão querendo puxar, né, os processos paralelos para eles, pessoal, porque existem diversos outros processos ali paralelos que eles podem pegar por exemplo, criar alguma manobra para interferir na delação premiada. Isso pode acontecer e aí pausa a delação e atrasa mais ainda, né? E aí, nesse caso, o sistema seria... O obstáculo seria, né, se o sistema conseguir tirar essa relatoria do Mendonça, porque sim, existe a possibilidade, ou eles conseguirem fatiar todo esse processo que eu falei, pegarem processos paralelos, né, e aí cortando em vários pedacinhos, a investigação se perde literalmente, vai atrasar tudo e acabou. E, né, no caso, é a tentativa de dividir para conquistar. Vão tentar dividir tudo, assim, fazer uma bagunça total, né, transformar isso que é um processo em diversos outros, né? Então isso vai realmente atrapalhar a delação premiada de Vorcaro e aí, pessoal, acabou. Sai do controle, né? Sai do controle das mãos do Mendonça, né? E aí, no caso, acabou, porque o Mendonça ali é a única pessoa, né? Ali o único técnico que tem o rigor, né? De poder fazer isso acontecer da maneira correta, que é a maneira que todos nós queremos, pessoal. Então, assim, né?
Vocês perceberam que são muitos obstáculos, temos históricos da Lava Jato, né? Esses obstáculos, de acordo com a inteligência de André Mendonça, eles podem ser maiores ou podem ser menores, pessoal. Tudo vai depender ali da sabedoria de André Mendonça, que é um homem, né, ali guiado pela palavra do Pai. Então a gente sabe, pessoal, que a tendência é de tudo isso dar certo, né? E a gente também contar aí com pressões, contar também um pouco até com a sorte, porque pensa que existe uma pessoa tentando fazer o bem e depois diversas outras cabeças, né? E mentes pensando em como burlar, né? Em como boicotar algo, né? Então, assim, olha a capacidade, olha o peso que o André Mendonça, né? E a briga que o André Mendonça tá tendo que, né, enfrentar ali nos bastidores do STF, pessoal. Então eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal O PVDista, vou pedir para você deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você acha que a gente vai conseguir passar esses 6 obstáculos, né, ou se algum deles, porque assim, são 6 obstáculos, né, pensa, né, se um deles der certo, tudo vai por água abaixo, ok? Então, pessoal, comenta aqui embaixo se você acha que a gente vai conseguir passar por isso, que o André Mendonça vai. Deixa sua oração aqui, ok? Deixa sua oração para o André Mendonça também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ok? Para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar sempre antenado em tudo que tá acontecendo, porque a coisa tá feia, mas tá evoluindo, pessoal. Então, assim, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.